Olá pessoal, tudo bem? Para fazer esse tapete no fio de malha, eu estou utilizando esse tear retangular sem a possibilidade de mudar a cala. Então, triangular de pinos de plástico, tá bom? E nós vamos fazer um tapete com fios de malha para colocar onde vocês quiserem, no banheiro, na cozinha. Dependendo da medida, pode até ser uma passadeira, do jeito que vocês quiserem. Então aí eu tô mostrando, só estou trabalhando com sobras de fios de malha. Então eu não tenho muito da cor verde e tenho muito mais da cor branca. Então eu vou iniciar com a cor verde, vou fazer 5 carreiras com ela e depois eu sigo com branco. Eu vou fazer o ponto crochê, a correntinha, para poder firmar o meu trabalho. Então eu meço 4 vezes o tamanho do meu tear, que é o suficiente para eu saber quanto que eu devo deixar lá por fora, que aí vocês vão ver como é feito isso, que é muito simples, como que se faz para poder fazer um trabalho no tear, tanto faz no tear de prego, de prego não, de pino, como funciona. Então eu faço um nó, ele não pode nem ser tão grande e nem tão frouxo pro pino. E coloco já no primeiro pino. Aquilo que eu separei, que é 4 vezes o tamanho do meu tear, eu ponho por debaixo dele, para eu poder fazer a minha correntinha. Então eu guardo embaixo. Pronto, feito. Deixo lá esperando. Para esse ponto, eu vou fazer o ponto vai e vem. Então eu pego o de baixo, pego o de cima, mas não pego o de baixo e vou fazendo um vai e vem. Muito simples. E deixando esses pregos em abertos. Gostaria de falar para vocês que eu estou utilizando tanto um quanto o outro, é da marca Círculo, porém eles têm uma diferença. Esse verde ele é muito mais robusto, ele tem uma espessura do fio de mais ou menos 2 milímetros, coisa que no branco não chega a 1. Então você vai ver que a trama do verde ele é muito mais fechada e pesada comparada com a trama do branco, que é bem fininho mesmo. Isso vocês vão ver no decorrer do vídeo. E aqui eu vou fazendo, não puxo de maneira nenhuma o fio, tá bom? Não puxo. Eu tô agindo como se ele não tivesse elastando, ou seja, ele não tivesse nenhum tipo de elasticidade para que eu pudesse fazer. Então, não tô puxando nada e tô começando com esse pontinho básico. E, na verdade, vai ser o ponto que eu vou utilizar por toda a extensão do meu trabalho, tá bom? E começo com 5 carreiras do verde e para terminar com 5 carreiras do vermelho, porque eu dei uma olhada vermelho não, do verde, eu não tenho tanta linha assim, então eu prefiro ver qualquer coisa, vai ficar um pouco mais carreiras no início ou no fim, mas isso a gente descobre no final. Pronto, fiz isso. Agora eu preciso fazer o ponto crochê, correntinha, para poder dar certo. Pronto. Era o único que eu precisava passar de baixo para cima. E agora vamos fazer a bendita correntinha, que é feita no crochê. Fica muito firme. Eu, com a minha agulha de crochê, coloco para baixo e puxo o fio que tá lá embaixo e faço um enlaço nele.
Olha, eu pego ele lá embaixo e enlaço em cima. Eu faço de um em um, ok? De um em um. Sem precisar apertar muito também, viu, meninada? Tranquilo, na boa, e vai fazendo. Eu pego de baixo, coloco para dentro da agulha e eu faço a cada ponto. Eu não tô pulando de 2 em 2, não. Eu tô fazendo em cada um. Pronto, vou continuando e vou fazendo a minha correntinha no crochê. Terminando e eu com pouquíssima. Por quê? Porque eu não quis estressar o tamanho dele. Mas depois eu eliminei alguns e ficou certinho, direitinho para todos os fios, tá? Perfeito. Aí eu centralizo e ponho os fios Pessoal, para aqui já baixo. tá feito Depois de ter feito o isso, início do trabalho. que é Eu feita a fiz uma correntinha, carreira aí e como sim eu vocês começo viram, a fazer os meus eu pontos fiz o ponto crochê, a correntinha, tranquilamente para poder prender o meu tapete que eu vou fazer, tá bom? em Que nem todo o eu meu falei no tear, começo, mas vou repetir, tá? Ó, que agora eu eu tô mostro conseguindo mais uma gravar vez, sem olha fazer a só, é narração. pouquíssima Eu vou quantidade que eu usar, eu tenho peguei de essa fio de tigela malha para verde colocar um trabalho comparado que nesse havia tear feito, de mas não estava pinos, pronto e que porque não se iria for ser no feito, tear então de eu estou usando pregos rende muito sobras mais, de fio mas de rende malha. mais, eu digo no Essa da sentido de marca que demora Circle. mais. Como também eu vou Para usar, fazer no eu vou teor de blendar o pregos, mas no tapete, de pinos é muito tanto com rápido. o E verde isso é o que eu tenho e o branco, praticamente tá bom? cheio da Também cor nem chega a branca. ser sobra, Muito até bom, né? só foi usado um pouquinho, não deu muito Perfeito certo. isso. E ele tá aqui, mas os rótulos eu já perdi, tá bom? Então eu E fiz o pronto. ponto Então eu vai vou e volta. voltar a Esse ponto utilizar é o indiferente, tá mesmo bom, pessoal? ponto no Tanto qual eu faz comecei a como vocês fazer querem esse começar o trabalho, trabalho. que é o Isso não ponto vai vai e dar o volta. desenho dele, tá bom? Isso não vai fazer a mínima diferença. Mas o desenho que eu vou fazer para esse trabalho, e eu vou seguir, eu ainda não sei por quantos centímetros, tá, pessoal? Mas eu vou seguir, acho que talvez por Bom, uns pessoal, 70 eu deixei a centímetros, minha linha lá em 80 para cima, ou colocar. seja, no meu Pode ser primeiro colocado prego como uma prego não, passadeira, pode ser perdão, colocado. meu Nossa, tem primeiro várias coisas pino onde a à gente pode colocar. esquerda, e eu vou O, descer e eu o tapete, o faço fio de malha. No todo o banheiro, na vai e volta. cozinha, na porta da sua sala, aonde você quiser, tá bom? E é mais fácil fazer com pinos de plástico do que com de pregos, porque por causa que aqui é mais grosso, é mais fácil de retirar. Provavelmente E nessa hora outra eu tava também, o conversando trabalho com ele não alguém. fica tão Eu, na realidade, não apertado. gosto Aqui o que muito eu tô fazendo? Ele tem de fazer a elastano, narração, para que esse trabalho porque é ele não trabalho colha depois que dobrado, eu né? retire Mas do infelizmente em tear. algumas partes O que desse eu tô vídeo eu fazendo? tive que fazer. Eu tô deixando E livre, nessas eu não tô horas eu paro esticando. e esqueço da câmera, Tá mas vendo? porque eu tenho que Eu não vou interagir com a outra esticar para pessoa, poder fazer. tá Eu vou bom? fazer Então eu tô lá em bem cima, soltinho, pego o bonitinho. meu de baixo, Assim, pego ó. o meu de cima, mas não pego o de baixo. E vou fazendo o vai e vem. Esse é o ponto que nós vamos fazer, Tá tanto vendo? para o fio de malha da cor verde e o mesmo para a cor branca. E Ok, eu vou seguir branco. esse ponto, não vai e vem. Vai ficar Como eu tenho mesma mais coisa. branco do que verde, eu vou fazer menos carreiras na cor verde e mais na branca. E vou mostrar para vocês como que se faz, que é muito simples, mas eu mostro para vocês como que se faz essa alteração de cor no meio do processo, ou quando a sua linha acaba, coisa do tipo, como que você faz para poder trocar e pronto.
Como o tear ele é bem grande, eu não E consigo volta deixá-lo na tela inteira. preenchendo Então, os conforme eu vou pinos andando, eu tô tentando prestar vazios. atenção aqui na Simples câmera. assim. Eu vou empurrando o tear e vocês vão vendo. Tomar cuidado bastante, porque como esse fio ele tem uma espessura muito larga, tem que tomar cuidado para ele não soltar. Tudo que eu tô fazendo esse procedimento, eu não tô esticando o fio. O fio ele tá do mesmo jeitinho, eu Lembrando não tô que esse é um esticando ele em nada, viu, tear meninas? Ele tá do mesmo jeito. de pinas de plástico não regulável, tá bom? Cheguei aqui para prender o meu fio. Agora vamos puxar o de baixo para cima. Isso prendi, em todos os pinos, sem exceção. Agora eu vou fazer com os demais. Tá bom? Puxa o de baixo e passa para o de cima, Na verdade, sem dúvida. Fazer com a mão, E faz em todo o tear. Aqui, pronto. Pessoal, então é isso. Eu vou fazendo esse ponto e vou puxando o de baixo para cima, tá bom? E venho mostrando para vocês. Pronto, fiz a primeira carreira. Volto de novo fazendo o meu ponto, tá bom? Eu vou fazer 6 carreiras. Eu não contei a primeira carreira que eu fiz, que eu coloquei, que eu fiz na verdade, eu iniciei o trabalho fazendo correntinha de crochê, não considerei como minha primeira carreira. Minha primeira carreira foi a que eu passei antes, essa é a segunda. Vou fazer mais 4 e vou trocar de linha. Opa, cheguei aqui para prender o meu fio, para poder não voltar tudo. Pego já aqui o primeiro, prendi, e passo os de baixo para cima. Vou fazendo todo o tear e volto depois que eu fizer as 6 carreiras. Ó,
aqui tá o início dos pontos. Eu fiz 5 carreiras, tá bom? Não vou fazer a sexta, porque o que eu acho que eu tenho aqui só dá pra fazer 6 carreiras no final, porque eu vou começar com verde, fazer bastante de branco e depois seguir com... depois terminar com verde. Então eu só fiz 5 carreiras. Como que funciona agora? Eu vou cortar essa linha aqui e vou deixar um tantinho pra fora, porque depois eu vou fazer o arremate, tá? Então cortei essa linha, a verde, vou pegar a branca e ó, da mesma marca, ó como que é, tá mais fina essa parte. Então, às vezes no fio de malha tem umas partes que são mais grossas, outras mais finas, depende. Então, deixa eu pegar aqui, também fazer um nó. E colocar aqui. Coloco esse fio aqui, dou um nó entre eles aqui, só para ficar bem fixo. E depois, quando eu terminar o tapete, eu vou vou arrematá-los dentro do próprio tapete. Aqui não tem segredo nenhum, simplesmente eu só troquei a linha. Continuo fazendo esse mesmo ponto, vai e volta, no tear, por alguns centímetros. Eu aviso para vocês, eu não vou contar a quantidade de carreira. É bem provável que eu queira um tapete de 70 a 80 centímetros e vou fazendo, tá bom? E eu mostro para vocês quando eu estiver bem antecipada para vocês verem. Bom, pessoal, pelo que vocês já podem ver, olha o tanto que eu já fiz do branco e já passei para o verde automaticamente, utilizando a mesma técnica que vocês viram há alguns segundos atrás para trocar de linha. Não tem segredo e é a coisa mais simples do mundo. Você tá vendo como o branco ficou bonito e você consegue... Isso eu vou mostrar, vai ter fotos, você vai ver que o branco, ele ficou mais leve e ele tem uma abertura maior por causa dos pontos devido ao fato da malha ela ter uma espessura menor. Ela é bem fácil de trabalhar, com uma espessura tranquila, diferente do verde, que é uma espessura grossa, que deixa o tapete pesadão em compensação. E algo que vocês vão ver no final, mas vai ser perceptível, mas eu já adianto desde já. No começo eu fiz apenas 5 carreiras na cor verde, achando que eu não conseguiria, por exemplo, fazer mais uma outra carreira, 6 carreiras, e que no final eu não conseguisse terminar, porque qual é a minha ideia, e a ideia que vocês estão vendo é de que o meu trabalho ficasse com uma quantidade igual no início e no fim de verde e o restante de branco para aproveitar a minha lã. E acabou acontecendo que eu fiz uma contagem, fiz errado, ou seja, ficou um pouco mais de verde na saída do que na entrada. Então, o que aconteceu? Foram 5 carreiras. Bom, aí eu mostro para vocês todo o processo, só que adiantado, de tira de baixo e põe para cima. Eu faço isso, que vocês já sabem de cor e salteado como funciona e como é fácil essa parte. E eu vou abaixando para conseguir fazer mais, tá? Já vou adiantando para vocês, essa é a vantagem de narrar. Já vou adiantando que deu 83 centímetros, tá bom, pessoal? Sem esticar, deu 83 centímetros. Bastante coisa. Eu achei,
e ficou muito legal e ficou ótimo no banheiro para depois sair do banho. Ele absorve uma água, uma capacidade e ficou muito gostosinho. Até mesmo se você tiver descalço e colocar o pé, é confortável. Esse tipo de trabalho, ele não é difícil de ser feito. Muito pelo contrário, ele é fácil. E não digo que ele nem é trabalhoso, se você estiver fazendo como eu estou fazendo. É sim uma questão de paciência, delicadeza, criatividade para você montar o seu tapete com sobras de fio de malha. Não necessariamente que você tenha, precise comprar. Só você tendo já essas sobras, e se eu tivesse de outras cores, eu faria uma mistura total aí. Aí eu mostro para vocês o quanto que sobrou de fio de malha. Não daria nem pro chegar nem no sexto pino. Muito pouquinho, tá bom? Muito pouquinho mesmo. E olha que esse tear, ele é grande. Esse tear, aproveitando, ele era do Tear Brasil. Comprei com eles, excelente atendimento. Muito obrigado. Chegou muitíssimo rápido em casa. Eu adorei mesmo. E o atendimento é incrível. Então, eu terminei todos os pontos e vou passar naquela fase de arrematar, de tirar o trabalho do tear. O que é simples. Eu passo o que tem no pino de baixo para o pino da frente e passo de baixo para cima. Aqui eu mostro para vocês, numa velocidade super, hiper, ultra, mega rápida, como se faz isso. Para que vocês vejam, existe, eu acho que no mínimo 2 playlists que contenham como terminar um trabalho no tear de pregos, tá bom? É a mesma coisa como você termina no tear de pregos de pino. Não há diferença e você pode utilizar esse método sem problema nenhum. Ó lá. Chegando na final, o que a gente faz? Pegamos uma agulha de crochê grossa, eu peguei 7.0 e coloco o que tá num pino e no do seguinte juntos. E eu passo o que tá para trás, para frente, formando uma correntinha. E vamos fazendo em todos. E aqui eu coloco numa velocidade mais rápida, porque é algo que vocês já sabem. Caso você seja novato, não se preocupe. Tem listas, tem outros vídeos que eu ensino somente como terminar o trabalho no tear sem problema nenhum. Fique tranquilo com relação a isso. Bom, vou me aproximando do último preguinho, faço ali e me sobrou aquela linha que eu falei para vocês que não dava mais para fazer nada porque ela já estava curta. Corto um pedaço dela com a minha agulha de crochê. Eu arremato, eu faço só isso
dá uma puxadinha. E pronto, tiro do tear. Ó, aqui eu mostro para vocês como é que fica. Ó, como é que fica o acabamento quando você termina no tear dessa maneira. E aqui como ficou o ponto bem visível. E olha como ficou o ponto no branco, se a gente utilizou um mesmo ponto. A diferença realmente foi a espessura do fio de malha. E olha que os dois são da mesma marca da Círculo, mas por aí você vê a diferença. Bom, eu não falei para vocês que a gente teria que fazer alguns arremates? Então, esse é o momento. Com um auxílio de uma agulha de crochê, você entra dentro do seu trabalho e puxa o seu fio de malha para dentro, porque quando você corte esse fio de malha, por nenhum momento ele escape. E fique seguro e fique tranquila, não aparece no seu trabalho, nada disso aparece. E recorta a rebarba e pronto. Faz a mesma coisa por branquinho. E vai colocando para dentro. E corta novamente. Perfeito. E esse... tem que fazer mais um. Quando eu terminar e cortar esse daí, eu vou mostrar para vocês como é que fica o início do trabalho quando você faz no crochê, ao invés de você fazer de uma outra maneira. Quando você faz no crochê, os pontos, eles ficam um pouco flexíveis e você não consegue esticar tanto e ele forma um determinado desenho. E é esse desenho que vocês vão ver. Olha, só para você ver o quanto que deu de tapete, tá? 83 centímetros aqui de ladinho para vocês verem, tá bom? E vou dobrar. Deu isso, ó. No de cima mostra como que se faz no crochê na correntinha. O outro mostra quando você faz o arremate daquele jeito que eu já mostrei para vocês e tem aqui no canal, como você faz o arremate para tirar qualquer peça no tear de pinos ou no tear de pregos. Olha lá que coisa linda! Ficou coisa mais linda, amei. Tá vendo a diferença também do tamanho? Como que ficou maior o final ou não? Foi questão de 2 carreiras. Essa é a videoaula de como fazer um tapete no tear com fio de malha. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Obrigada.